Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um ConectaCast Cummins. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, nosso estagiário, Arthur Vidal, que começou com a gente o ano passado. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Arthur, eu sou cego de nascença e sou estagiário aqui na Cummins, que comecei há mais ou menos 7 meses atrás. Bom, também estou aqui com o meu amigo Jean Limonge. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com você, Arthur. O Arthur trabalha junto com a gente no time de qualidade e hoje a gente vai poder aprender um pouquinho da história e aprender, né, sobre esse processo do Arthur de entrada da sua vida pessoal. É um prazer ter você aqui com a gente, Arthur. Ok. Bom, hoje então nós vamos conhecer a história do Arthur, né, de determinação, inovação e impacto social. Nosso convidado é o primeiro colaborador cego da Cummins Brasil, uma pessoa que vem ajudando a transformar a nossa infraestrutura para torná-lo mais acessível a todos. Além disso, foi o idealizador de uma proposta de lei na da Câmara de Guarulhos, né? E nós vamos falar um pouco aqui nesse bate-papo com ele sobre todos esses pontos. Bom, Arthur, então para a gente começar, a gente quer conhecer um pouco mais você. Então, comenta um pouco sobre você fora do ambiente de trabalho. O que o Arthur faz, né? Quais são os seus passatempos? Você poderia comentar um pouco mais? Claro. Então, hoje em dia eu gosto bastante de jogar jogos, principalmente jogos como Mortal Kombat 11, The Last of Us Part 1 e 2, que são jogos que possuem acessibilidade para cegos, né? Eles possuem leitores de tela, que vão lendo a tela em voz alta, e outros recursos de acessibilidade. Eu também gosto de tocar instrumento, estou aprendendo a tocar teclado e guitarra. Guitarra, por exemplo, eu gosto de tocar muito rock, Metallica, Pink Floyd. E no teclado eu aprendo mais músicas gerais mesmo. Inclusive, eu estou estudando agora também sobre músicas cinematográficas, orquestrais. Então, aprendendo a fazer trilha sonora para cinema, filmes, né, séries e tudo mais. Que é algo bem mais complexo, que envolve orquestra, vários instrumentos, etc. Também gosto bastante de artes marciais. De 2023 até 2024, eu pratiquei judô. E é algo que me motiva bastante, sabe? Artes marciais, lutar, é algo que eu me sinto bem fazendo. Hoje em dia eu faço mais essas coisas, então. De jogar, tocar e também estou querendo voltar para o judô. Que bom, hein? Muita coisa você faz, hein, Arthur? Nossa, hein? Que disposição! Gosto de experimentar coisas novas. E sempre foi assim na sua infância? Como que foi também? Você sempre foi muito disposto, com muitas atividades? Sim, desde criança eu sempre busquei fazer várias coisas, sabe? Tanto porque eu gosto de fazer, quanto para mostrar que a gente consegue fazer as coisas, porque a gente não tem que ficar só de canto fazendo o que as pessoas querem. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu fiz karatê também, quando eu estava no ensino fundamental. Quando eu era criança também eu gostava bastante de fazer coisa de criança, né? Brincar. Quando a gente ia nos parques, por exemplo, eu tinha o costume de subir nos brinquedos, mas subir lá em cima, Você bem fazia alto. arte, você fazia arte, Arthur. Subia, por exemplo, escalava os balanços e ficava lá em cima, escorrega também. Então eu sempre fui esse negócio de fazer coisa meio arriscada, digamos assim. Porque eu sempre gostei da adrenalina e de mostrar que a gente pode fazer as coisas que a gente não coitado digamos Você não assim. é incapaz, né, Arthur? E durante a sua infância, a sua adolescência, você se sentiu discriminado em algum momento? As pessoas te vendo como uma pessoa com deficiência? E como que você fez para superar isso? Teve algum exemplo? Que eu me senti discriminado? É. Não consigo me lembrar de nenhum evento diretamente que alguém tenha me falado, você é cego, então como você vai fazer isso? Diretamente na vida pessoal, não. Mas
teve alguns episódios indiretos, por exemplo, de isolamento na escola, né, onde, por ser uma pessoa cega, as pessoas acabam ficando com medo de se aproximar, conversar e tudo mais. Então teve algum momento que eu fiquei mais distante, né, mais isolado, porque não conseguia me incluir na sala de aula, por exemplo, quando era criança, adolescente e tudo mais. Na internet já teve alguns episódios assim, que em alguns vídeos do YouTube, por exemplo, de pessoas que eu gostava de assistir, creepypastas e coisas assim, eu geralmente comentava: ah, eu sou uma pessoa cega, você pode descrever o que está acontecendo? E aí vinha um comentário do tipo: ah, a pessoa cega não assiste creepypasta, não assiste história, a pessoa cega só quer saber de enxergar, né? Mas aí eu explicava, né? Bom, não é bem assim. A gente é como qualquer um aqui, a gente tem gosto, tem hobbies e tudo mais. E para usar o celular e o computador, por exemplo, a gente usa um leitor de tela que vai clicando tudo que aparece na tela. Então a gente consegue navegar com total acessibilidade. No YouTube, WhatsApp e tudo mais. Então esses são os episódios que eu me lembro por enquanto. Mas acho que é muito bom, assim, né? A gente vê que às vezes falta conhecimento das pessoas sobre a questão, e aí realmente veem as pessoas com deficiência como as pessoas não têm capacidade de fazer as coisas. Mas eu acho que é muito legal da sua parte exatamente isso, esclarecer e explicar como que você faz, né, para fazer as coisas, para entender as atividades, enfim. Eu acho que isso é um diferencial seu desde da primeira vez que eu te conheci. Sim. Eu acho que o que acontece é que não tem muita exposição, né? As pessoas não são muito expostas, as pessoas cegas no dia a dia fazendo alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas cegas, da maioria das vezes, vivem em casa ou vivem em instituições para cegos, então acabam não tendo muito exposição, né, no mundo real, de interagir dia a dia com as pessoas, de mostrar o que elas fazem, o que elas não fazem. Então a gente não vê muito pessoas cegas no cotidiano, por aí. Eu acho que é por isso que acontece, falta de informação e de exposição. Legal, Arthur. A sua história é linda, Arthur, né? A gente já teve oportunidade de conversar, de ter algumas trocas, e eu fico encantado com a sua história. Já falei isso para você. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sua chegada aqui na Camis, né? A importância da Camis, né, já na sua carreira, e nós vamos falar um pouquinho. Como surgiu a oportunidade de você trabalhar aqui na Camis? Então, surgiu através da vaga de estagiários que abriu em 2025, no segundo semestre. E aí uma colega da minha sala me mandou o link de inscrição, né? A minha amiga Júlia. Certo. E ela se inscreveu comigo também. Que legal. Aí a gente passou pelo processo, fez o teste de inglês e depois foi para a dinâmica de grupo. Legal, Arthur. E quais que foram as suas primeiras impressões ao chegar aqui na Camis? Então, foram muito positivas, inclusive desde a contratação. Porque já na etapa de dinâmica de grupo, por exemplo, a entrevistadora apresentou para a gente um slide. Só que eu não conseguiria ler o slide na hora, então eu pedi para ela mandar antes, para mim por e-mail. Para você se preparar, né? Isso. E o que me chamou a atenção foi que essa postura, né, de entender quais são as necessidades para a gente ir se adequando. Então ela me mandou o slide por e-mail e eu consegui ler e me preparar adequadamente para a entrevista de grupo. Então por isso que eu acredito que conseguimos sair bem na etapa de grupo, porque teve essa preocupação da recrutadora antes. Legal, Arthur. Hoje a gente tem um grupo aqui, né? Inclusive, você sabe que eu já fiz inúmeras perguntas para você ajudar a gente no processo do Disability, né? O Moisés trabalha fortemente nesse processo, ele é o líder aqui na Camis Brasil e eu sou o líder da parte de infraestrutura. Pensando na parte de infraestrutura hoje, como que você enxerga quando você chegou aqui na Camis e as melhorias que nós já fizemos e como está hoje? Então, para você, teve uma evolução na parte de infraestrutura relacionado, né, à importância de receber você aqui dentro da Camis? Com certeza, teve bastante melhoria. A questão principal é o piso tátil, né, que foi depois que entrei. E quando eu entrei aqui, eu achei a infraestrutura razoavelmente comum, não vi nada de novo,
mas o que me chamou a atenção foi depois, quando deu certo, né, a contratação, o pessoal me chamou, foi mapeando comigo onde colocar piso e tacho. Aqui precisa, aqui não precisa. Então isso que me chamou a atenção, porque as pessoas realmente se importaram e realmente trabalharam comigo para saber a necessidade de uma pessoa cega, onde coloca, onde não coloca. Isso é interessante pensar, porque muitas vezes quando as empresas ou instituições vão fazer acessibilidade para pessoas cegas, ou com deficiência no geral, elas não pensam na pessoa cega, não pensam em pedir ajuda para ela. Isso. Elas fazem o que elas acham. Eu acho que aqui fica acessível, eu acho que aqui não precisa. E aqui não. E às vezes o que às vezes a gente acha sem viver aquilo não é o ideal. Por isso que eu sempre falo até nas reuniões do nosso grupo, que agora inclusive você vai começar a fazer parte, que a gente precisa ouvir as pessoas, né, que têm alguma necessidade, porque elas vão falar para a gente o que realmente é importante, e foi o que eu disse, você vem trazendo essa voz sua aqui, e com certeza está ajudando bastante a gente nesse processo, e eu aproveito para agradecer você por isso, tá bom? Com certeza, eu acho importante que quando você for fazer alguma coisa para alguma comunidade, é importante você ouvir ela, para saber quais são as necessidades reais, não o que você acha que é certo ou errado. Concordo, Arthur. Agora vamos falar um pouquinho como que foi a recepção dos seus colegas de trabalho. Então, foi acima do que eu esperava. No primeiro dia, por exemplo, eu já fui ajudado, né, a chegar na câmera, a conhecer o escritório. E a primeira pessoa que eu conheci foi o Milton, que foi o meu gerente da minha área. Foi também a Maísa, que foi a primeira estagiária que eu conheci, que me ajudou a chegar na minha mesa lá na hora. Legal. E a Luciana, que era a pessoa que foi me treinar, né, no sistema. E foi um contato muito positivo, porque o pessoal sempre perguntava, eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? O que eu preciso fazer, o que não preciso fazer. Isso é importante porque assim eu consigo comunicar a minha necessidade e as pessoas irem entendendo pouco a pouco como que eu faço as coisas, como que eu convivo. Porque o que eu noto é que no começo as pessoas têm muito medo de interagir com uma pessoa cega, com medo de, vou fazer alguma coisa errada, isso vai dar errado. Falar alguma coisa errada, né? Fazer. Mas eu não vejo necessidade desse medo porque Concordo. a gente é uma pessoa normal, como qualquer outra. Então a gente vai errar, a gente vai aceitar. Então eu acredito que esse medo acaba sendo um pouco infundado, né? Vindo do que eu falei, as pessoas não conhecem uma pessoa cega, não sabem que ela é uma pessoa normal como qualquer outra. Então acabam tendo esse medo. Legal, Arthur. E eu posso dizer para você, né, fazendo parte do time da qualidade, que foi um prazer para nós ter você no nosso time. Você sabe, quando você está aqui presencial, a gente está ali sempre interagindo com você, né? Sim. Agora você já me conhece, quando escuta minha voz já sabe quem eu sou. Então, assim, a gente é muito grato porque a gente aprende com você todos os dias. Queria deixar claro aqui para você, né, aproveitar essa oportunidade, que você é muito bem-vindo ao nosso time, tá bom? Muito obrigado. Por nada. É um prazer estar aqui. Para a gente falar mais um pouquinho aqui, o que significa para você ser o primeiro colaborador cego dentro da Camis Brasil? Então, para mim significa que eu estou chegando num lugar novo, onde eu não conheço e as pessoas não me conhecem. E acho importante ir quebrando esses medos, né, que as pessoas têm de eu vou ter que adaptar muita coisa para ele ficar aqui, eu vou ter que trazer braille para ele ficar aqui, o que não é verdade. Tanto que desde a primeira vez eu deixei claro que eu uso o computador com leitor de tela próprio, celular também, e deixei claro que eu consigo andar pelos espaços também, eu peço para me ensinarem como vai da minha mesa até o banheiro, ou até a saída. Então, eu tento mostrar para as pessoas que eu consigo fazer as coisas sozinho. Isso. E sem precisar de ajuda constante. Então, por exemplo, eu já consigo, da hora que eu chego aqui, de manhã, aí eu já consigo sozinho para minha mesa, eu já consigo sozinho para o banheiro, voltar para casa também. Então, eu tento mostrar que a gente tem essa autonomia e como que a gente tem essa autonomia, que é com bengala, que a gente vai mapeando os lugares, para ir quebrando esses mitos, né, de que pessoa cega vai precisar sempre de ajuda e essas coisas. Não, legal.
Não, a gente também aprendeu muito com você nesse sentido, porque quando você chegou, né, é um aprendizado para nós também. Como a gente disse aqui, você é o primeiro cego, né, dentro da Camis, e aí a gente também está aprendendo com você, tá bom? Então é um aprendizado mútuo, vamos dizer assim. Com certeza. Bom, e falando um pouco de acessibilidade, como que você vê a acessibilidade fora da empresa, né, nos locais que normalmente você frequenta? Você diz do mercado de trabalho em geral? Dos ambientes em gerais, o que que você vê com relação à acessibilidade? Hoje o Brasil está preparado, Guarulhos está preparado, há necessidades de melhoria? Tá. Acessibilidade fora da Camis, eu ainda vejo que tem muitos pontos a melhorar, principalmente do que eu falei de que, por exemplo, as empresas ainda têm esse medo de que a gente vai precisar de muita adaptação e tudo mais, e acabam preferindo contratar outras pessoas com deficiências mais leves, digamos assim. E isso se dá o quê? Por causa da falta de informação que tem sobre pessoas cegas. Então eu vejo que precisa ainda ter um melhoramento, né, um treinamento de pessoas com deficiência, de como é o dia a dia dela, como elas trabalham, e levar em conta mais a capacidade da pessoa, a competência do que ela faz, do que a deficiência. Então, por exemplo, em uma vaga de atendimento, se você sabe tratar bem o cliente, teve experiências relevantes, sabe mexer no sistema, sabe as métricas, eu acho que isso vem muito acima de deficiência, de, por exemplo, eu vou ter que contratar um atendente cego aqui para cumprir a cota. Não, tem que contratar por causa da competência. Ele tem competência para o trabalho? Tem. Então, como que a gente pode adaptar isso para ele? Quais são as opções de acessibilidade? É importante que as empresas perguntem para as pessoas quais são as opções de acessibilidade do que presumir quais elas acham que são as opções de acessibilidade. Isso que eu acho que é importante ter essa melhoria. Muito bom, muito interessante o seu ponto. E aí, trazendo um pouco aqui para dentro da Camis, né? Eu participei do seu processo da entrevista, né? Para saber o que você precisava. E aí você comentou que foi uma coisa interessante. E o que você acha que você está, desde a sua entrada, o que você está contribuindo para que a Camis seja um lugar mais acessível e para que a gente tenha mais pessoas com deficiência trabalhando aqui? Então, eu acredito que estou contribuindo na infraestrutura física, com o tátil, e também principalmente na questão de sistemas, porque eu estou mapeando quais sistemas são acessíveis e quais não são. Há um tempo atrás, por exemplo, eu consegui contribuir na acessibilidade dos comunicados por e-mail, porque quando eu cheguei, o comunicado era mandado por e-mail, mas era só uma imagem, não tinha texto. Então eu me reuni com a Tatiana, que era de comunicação, e passei esse feedback de que o meu leitor externo não lê imagem, que eu não consigo ter acesso ao comunicado. Então, depois ela conversou com a área dela, explorou os sistemas, e agora, por exemplo, a gente consegue ter os comunicados em texto do Minuto Camis e do Comunicado Brasil. Essa eu acho que é uma contribuição das mais importantes que eu fiz aqui, de tornar os e-mails acessíveis para que qualquer pessoa cega consiga ter acesso aos comunicados, etc. E eu acho, a Tatiane de comunicação, ela me chamou para comentar sobre isso, sobre o seu comentário, sobre essa necessidade de melhoria. Eu achei muito interessante, né, você mapear isso e não falar assim, eu não consigo ler, não consigo entender, então eu vou deixar para lá. Bem, né? Tá tudo bem. Então acho que o mais importante aqui, né, é que todas as pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou desafio no dia a dia, que tragam isso para a gente, né, para ver como a gente pode melhorar ou pode transformar o dia a dia, deixando, né, de certa forma, o ambiente de trabalho melhor. Então eu acho que quando a Tatiana comentou isso comigo, eu fiquei muito feliz, eu comentei na reunião mensal do Disability, né, que isso que você tinha trazido, e acho que não era só aqui no Brasil, eu acho que era global também.
Então isso foi passado lá para fora para que a gente tivesse essa preocupação de que os novos comunicados viessem de uma forma de texto, né, para que conseguisse ler com o leitor de tela. É imperceptível a mudança, né, para a gente não mudou nada, mas para o Arthur, né, a forma como está por trás dos bastidores ali mudou bastante, porque você consegue entender muito bem agora. Mudou bastante, porque antes, por exemplo, eu não sabia quando ia ter feriado, não sabia quais programas estavam abertos para a gente participar. Então agora tenho acesso a isso e por isso que eu agradeço de ser o primeiro cego aqui, que a gente consegue mapear, né, as dificuldades e a gente vai contornando ela com as soluções que a gente tem. Eu acho não, eu tenho certeza que você entra para a história da Camis aqui no Brasil, né, Arthur? Como o primeiro cego, e você ter a possibilidade de estar ajudando com esse mapeamento, de estar trazendo isso para a gente, com certeza a gente sempre vai usar, né, tudo que a gente vem aprendendo com você para os próximos que vierem e, né, para o futuro mesmo. Por isso que eu acho importante a voz, foi o que você falou, de ouvir vocês, mas de quando a gente não conseguir ouvir por algum motivo, que vocês tragam isso, porque acaba sendo relevante aí para o futuro. Com certeza. Também agradeço muito por ter aberto essa porta, que é importante, né, pra gente, quando a gente é o primeiro em algum lugar, a gente sempre acaba abrindo porta para outro virem depois. Então, outra contribuição que eu fiz, por exemplo, foi a questão do leitor de tela. Que o leitor de tela que a Camis tinha era o Dial, que é um leitor de tela pago e mais caro, digamos assim. E eu trouxe uma outra alternativa, que é o NVDA, que é um leitor de tela gratuito e de código aberto, então não tem nenhum custo para a empresa. E o leitor de tela, explicando para quem não sabe, é um software que vai no computador e também no celular, que ele lê tudo que vai aparecendo na tela para uma pessoa cega. Então a gente usa o fone e navega com o teclado, a gente não costuma usar mouse. Então ele vai parando na área de trabalho, sistemas, tudo mais, e é assim que a gente consegue trabalhar. E isso já está implementado com essa ideia que você trouxe, certo? Sim. Legal. O Arthur trouxe até redução de custo já para a empresa. Isso é muito importante, né? Então, e a gente gostaria de continuar, né? Eu, né, como líder de Disability Brasil e também como responsável por Facilities, continuar contando com seu apoio exatamente para que a gente deixe nosso ambiente cada vez mais acessível e inclusivo, né, para as pessoas com deficiência. Sim. E aí, para fechar essa pergunta sobre acessibilidade, para você, Arthur, qual que é a diferença entre inclusão e acessibilidade? Então, para mim, a principal diferença entre inclusão e acessibilidade é que a acessibilidade é o que diz a lei, né? A lei, por exemplo, a lei brasileira de inclusão. Mas eu acredito que inclusão, de fato, é você realmente ouvir a necessidade de uma pessoa cega ou da comunidade de pessoas com deficiência e realmente cumprir. Porque, vou dar um exemplo, tem um lugar que diz que tem acessibilidade, no papel diz que é acessível. Por exemplo, uma faculdade específica. No papel diz que ela está acessível e que está de acordo lá com a lei. Mas a inclusão, ela realmente é inclusiva, ou seja, os professores, os funcionários são inclusivos, tem materiais adaptados, uma pessoa com deficiência ela consegue ter autonomia e independência ou ela vai depender de outras pessoas? Então acredito que essa é a diferença, porque a acessibilidade é muito fácil de alguém falar que está acessível de acordo com o que a lei diz, mas a inclusão é realmente o dia a dia, o cotidiano, se a pessoa é bem tratada, se ela tem autonomia, se ela tem independência, se ela tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver e de dar feedback para a liderança ou para aquilo que estão acima dela, de melhorar o ambiente. Muito legal, Arthur. Muito, muito importante o seu comentário sobre essa questão da diferença entre acessibilidade e inclusão. E eu acho que a gente vem tentando fazer isso ao longo do tempo, né? Não ser uma empresa somente acessível, ser uma empresa, né, inclusiva, né? Então, eu acho que essas experiências de a gente estar ouvindo os novos funcionários
com deficiência, né? A forma como a gente está tentando melhorar. A gente não é uma empresa perfeita, a gente tem muita coisa ainda para avançar, mas eu acho que é um caminho, né? Então a gente vem ao longo do tempo, de pouquinho a pouquinho, a gente vem crescendo, vem melhorando, até que a gente tenha um lugar acessível, inclusive para muito mais pessoas. Sim. Até porque a acessibilidade acaba sendo uma palavra muito ampla, né? Utilizada para muita Exato. coisa. Então, por exemplo, eu posso dizer que uma escola tem acessibilidade porque ela tem rampa para cadeirante e essas coisas. Mas aí, para uma pessoa cega, por exemplo, se não tiver materiais digitais acessíveis, como material em PDF, em texto e tudo mais, então acaba não sendo acessível, tão acessível assim. Então, a inclusão é isso. É realmente você incluir uma pessoa para que ela se torne igualitária aos outros, que ela tenha as mesmas condições que as pessoas sem deficiência não tenham. Legal, Arthur. Vamos falar um pouquinho que além do seu trabalho aqui na Camis, né, a gente já está seguindo você aí nas redes sociais, vê que você é uma pessoa bem ativa, né, nas redes sociais, e a gente viu aí que ultimamente você participou de uma iniciativa, né, junto aqui à Câmara Municipal de Guarulhos, que restou um projeto de lei aprovado, e eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto, o que ele é, o que motivou você a falar desse projeto, a correr atrás desse projeto. Fala um pouquinho para a gente saber mais detalhes, por favor. Claro. Então, um projeto, basicamente, ele estipula o quê? Que tem um dispositivo sonoro de anúncio nos ônibus, para que os ônibus possam anunciar as paradas que eles estão. Então, por exemplo, se um ônibus sai daqui de Cumbica, vai lá para Jardim Cocaia, por exemplo, é importante que ele fale o nome dos pontos. Por quê? Uma pessoa cega que está dentro ou fora do ônibus, hoje, acaba dependendo muito de outras pessoas, ou do motorista, ou de algum aplicativo de celular para saber: eu estou no ponto certo, é aqui que eu vou subir, é aqui que eu vou descer, esse é o ônibus que eu vou subir. Então acontecia muito comigo. Eu pegava o ônibus e eu tinha que perguntar para a pessoa: qual ônibus está passando agora? Qual ponto é esse? Você esse viveu essa dificuldade, né, Arthur? E aí eu fui olhar o metrô de São Paulo, lá eles têm um sistema que fala o nome das estações, né? Que é um sistema diferente, mas no metrô, por exemplo, eu tenho a autonomia de saber onde eu vou subir, onde eu vou descer. Então eu pensei, poxa, por que a gente não faz isso nos ônibus também? Porque nem tem um dispositivo via GPS que anuncie ponto Jardim Cocaia, ônibus 175, por exemplo. Então, um exemplo hipotético. Então isso ajudaria bastante, não só a pessoa cega, como também pessoas mais idosas, pessoas que estão distraídas no celular, por exemplo. Então acaba ajudando todo mundo em geral, não é só uma minoria específica para cego. E como que você levou essa proposta? Como que você formulou a proposta? Teve a ajuda de alguém? Como que você fez isso acontecer? Então, primeiro eu identifiquei a necessidade. Certo. Então, é bastante complicado, né? Pegar ônibus aqui, eu tenho que ficar dependendo dos outros. O que a gente pode fazer para isso? Então, eu fui conversar com a Fernanda, que é uma professora de orientação e mobilidade da Subsecretaria de Acessibilidade de Guarulhos, e fui falar com ela, né, sobre essas necessidades, que ela teria alguma sugestão. Então, ela deu a sugestão de fazer uma lei. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar se tem como cidadãos falarem na Câmara de Vereadores. Então, eu descobri que tem a tribuna livre, que é quando um morador da cidade se registra na Câmara para falar antes das sessões ordinárias, que é quando os vereadores se reúnem. Então, eu identifiquei, ok, tem a tribuna livre, eu vou me inscrever, pedi a ajuda da Fernanda para elaborar o que eu ia falar lá na tribuna livre, e depois fui na Câmara dos Vereadores fazer a inscrição. Na semana seguinte, eu voltei então para falar na tribuna livre, e eu expliquei quem eu sou, que eu sou uma pessoa cega, que eu pego ônibus, e que eu tenho que depender muito de outras pessoas para subir, descer do ônibus e andar com autonomia. Então foi a partir daí que começou a ideia. Que eu fui na Câmara de Vereadores falar e
me articular, né, com os vereadores para a gente montar uma solução para isso. E você estava lá presente no dia que foi para a votação, para aprovação? Sim, eu estava na primeira votação que aconteceu em 2023, surgiu a lei. Depois ela passou por 3 comissões em 2024 e acabou travando em 2025 na Comissão de Transporte. Certo. Porque a Comissão de Transportes entendeu que isso poderia causar mais trabalho para o motorista, porque eles entenderam que o motorista que teria que acionar o dispositivo para avisar os pontos, sendo que não era bem assim. É automático, né? Tem que ser automático, porque o motorista também já tem bastante trabalho, né? Não pode ter obrigado a acionar o dispositivo. Certo. Então depois, quando eu soube que travou, eu procurei contato de alguns vereadores para a gente conversar sobre isso, entender o porquê travou, como que a gente pode fazer. Então, com a articulação, eu consegui uma pressão para que o presidente da Câmara então pudesse em votação a lei, e ela foi para a primeira votação lá no dia 25 de março de 2026, onde eu fui presencialmente para assistir. Depois eu até dei uma entrevista, né, no jornal local aqui de Guarulhos. Você saiu em todas as redes sociais de Guarulhos, você rodou por aí, viu, o Arthur? Ficou famoso por um dia. Você sabe disso? Não sabia que saiu em todo lugar, não. Saiu? Saiu em bastante lugares. Caramba. Viu? Tá famoso, Arthur. E eu acho que o importante é comentar qual que é o nome dessa lei. Oi? Qual que é o nome da lei? O nome da lei? Isso. Então, informalmente o pessoal chama de Lei Arthur Vidal, né? Mas, geralmente, leis municipais têm uma numeração mesmo. Na Câmara foi PL 2675 de 2023 e agora foi aprovado a Lei 8484 de 2026, aqui de Guarulhos. Muito legal. Mas está conhecido como Projeto de Lei Arthur Vidal, né? Porque Que todos orgulho, os lugares né? que eu leio é Projeto de Lei Arthur Vidal. Que orgulho, hein, Arthur? Você vê que o seu nome vai estar estampado lá nessa lei. Parabéns, tá? Por Muito isso, obrigado. A gente já falou sobre isso, mas mais uma vez aproveitando a oportunidade para te dar os parabéns pela iniciativa. Às vezes a gente precisa ter a iniciativa de ver algo e correr atrás. E a gente percebe que você faz isso acontecer e isso é importante não só para você, mas para outras pessoas que irão se beneficiar desse projeto, certo? Sim. Eu acho importante que as pessoas façam isso, sabe? Se identificar um problema que afeta um grupo coletivo, eu acho importante ir atrás, entender como que isso pode resolver. Mesmo que não resolva, a gente acaba aprendendo bastante coisa. Nesse mercado, por exemplo, eu aprendi bastante sobre articulação política, sobre falar, sobre me expressar, sobre comunicação e sobre leis municipais, né, a área pública no geral. E vindo para cá, né, pro podcast, você falou para mim que estava um pouco ansioso. Aí eu falei, pô, ele falou lá na Câmara para não sei quantos vereadores, para o vice-prefeito, e agora eu e Moisés aqui não precisava ficar ansioso. Tá tudo bem, Arthur. Você fala muito bem, se expressa muito bem, fica tranquilo quanto a isso, tá? Muito obrigado. Mas o importante para mim agora é que a gente faça a lei dar certo, que ela realmente funcione. É isso aí. Não desista dela. Eu me importo mais com isso do que com o nome da lei. Sim, que ela realmente funcione e dê autonomia. Sem dúvida. Boa. Bom, falando um pouco, vamos fazer algumas reflexões aí, a gente queria ouvir de você, Arthur. Você pode falar um pouquinho mais alto? Sim. Falando um pouco de reflexão sua, né? A gente queria saber o que é deficiência visual, né? Ou você cego, o que a vida te ensinou com relação a isso? O que você aprendeu ao longo da vida sendo uma pessoa cega? O que aprendi? Ao longo da sua vida. Então, alguma coisa que aprendi foi que a gente não pode ficar sempre reclamando, né, por causa do nosso problema, e a gente realmente tem que correr atrás para resolver, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, é algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, depois de muitas pancadas, infelizmente. E
aprendi que a gente ainda vai lutar por muita coisa, né? A gente vai passar por muita coisa, mas o objetivo final é sempre mesmo, proporcionar uma vida normal para a gente, sem, sem barreiras e coisas do tipo que infelizmente ainda acontece, né? Preconceito, barreira atitudinal, que ainda acontece, mas que é importante a gente ir quebrando e correndo atrás, mostrar que a gente realmente sabe fazer. Sim. E o que te motiva a continuar fazendo isso, sendo proativo com relação às necessidades de melhoria ou essas questões de sociedade? O que te motiva a continuar com esse trabalho, com essas ações? Então, o que motiva é lutar para que a gente tenha uma vida normal. Então, sempre que eu vejo um problema ou alguém tratando uma pessoa com deficiência, eu penso, poxa, a gente precisa resolver isso. Então, isso acaba me motivando a continuar, a mostrar que a gente pode fazer e para que lá na frente outras pessoas com deficiência que venham lá na frente, depois da gente, tenham uma vida melhor do que a gente tem agora. Muito bom. É isso que me motiva, imaginar as pessoas lá na frente ter uma vida melhor do que a gente tem agora, viverem normalmente. Acho que é a questão de ter autonomia, né? Acho que é um ponto muito importante, né? A autonomia das pessoas lá na frente. E qual conselho você daria para as empresas serem mais inclusivas? Me entendi. Quais seriam os conselhos que você daria para as empresas serem mais inclusivas? Então, o conselho que eu daria é avaliar mais a competência das pessoas com deficiência do que a deficiência em si e realmente procurar estudar mais sobre o cotidiano da comunidade que você pretende contratar. Então, você vai contratar, não sei, vai contratar uma pessoa com deficiência auditiva. Entrevistou ela, viu que ela tem as competências, viu que ela tem o fit cultural com a empresa, certo? Então, acho importante fazer o que fizeram aqui comigo na Câmara. Chegar na pessoa, conversar, perguntar como que ela faz no dia a dia, o que ela faz, como ela faz, e buscar trazer isso para dentro da empresa. É assim que a gente vai melhorando. Conversando com a comunidade ou com uma pessoa que pretende contratar e não se baseando no que você acha que vai ser acessível, que você acha que vai ser muito trabalhoso ou não. Muito bom, muito bom. E aí, para a gente fechar aqui o nosso ciclo de entrevista aqui, né, nosso bate-papo, qual foi a maior conquista que você teve até agora na sua vida? A maior conquista é o quê? Que você teve até agora na sua vida. Maior conquista na vida, eu acho que foi o projeto de lei que eu aprovei agora, porque isso traz, né, essa visibilidade para as pessoas com deficiência e mostra que a gente consegue fazer as coisas realmente. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás, porque se a gente não fazer, realmente ninguém vai fazer. Ou se fazer, vão fazer de forma incorreta, se baseando no que acham que funciona ou não. Isso, infelizmente, acontece muito na política, de um grupo de pessoas, um grupo de políticos, por exemplo, senadores, vereadores, assim, vão propor uma lei para melhorar alguma coisa, tornar acessível alguma coisa, mas elas fazem isso sem consultar a comunidade primeiro, se baseando naquilo que elas acham que acontece. Ou seja, a lei acaba aprovando e acaba não beneficiando ninguém. Muito bom. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, do nosso ConectaCast. Gostaria aí, Arthur, de agradecer imensamente aí a sua participação. Eu acho que foi uma conversa muito enriquecedora para nós todos, né? Cada vez mais a gente acaba aprendendo um pouco mais. Acho que o seu ponto de vista, né, os seus comentários com relação à vida, com relação à inclusão, com relação às suas atividades aqui na Cummins, eu acho que uma parte das pessoas conhece, mas outras não. Então, esse bate-papo daqui hoje acaba sendo uma forma de a gente passar para todo mundo o que a gente já vem vivenciando aí ao longo dos dias.
E muito mais, né, Arthur, do que você falou aí de a gente fazer a adaptação dos espaços, né, para receber, é reconhecer o talento. Olhar para pessoas, né, como você, que as pessoas têm o talento dela ali e que ela pode contribuir para o dia a dia de uma empresa. E trabalhando com você nesses meses aí, tá claro para a gente a sua vontade, a sua determinação. Então, que as pessoas consigam enxergar isso, que dê a oportunidade, para assim como a Camis deu a oportunidade para você, que a gente consiga enxergar, né, o além da deficiência, mas que por trás do Arthur tem um talento, e esse talento também faz parte desse dia a dia, certo? Com certeza, isso que é importante, né? Valorizar o talento acima da pessoa com deficiência. Porque o que você acha que pode ser pouco, depois acaba superando as expectativas. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei, a Luciana, que estava me treinando, ela me falou que ela tinha medo porque não sabia como que ia fazer, como que ia treinar. E aí depois, na primeira semana, a gente começou a se entender, ela começou a explicar os sistemas. E aí ela falou, né, que, nossa, eu não esperava, né, que fosse assim, que a gente conseguiria ter essa facilidade, né, em aprender e treinar as coisas. Então, isso que eu acho importante. Valorizar o talento e realmente aprender, tirar um pouco desse medo e se colocar do lado das pessoas e entender realmente como funciona a coisa. Porque mesmo, por exemplo, em faculdade, coisas assim, eu identifiquei que as pessoas ainda têm esse medo, né, de interagir, de dar alguma coisa errada, só que isso acaba deixando a gente no isolamento. A gente acaba ficando mais de canto porque ninguém se aproxima para interagir, e quando a gente tenta interagir, tem esse receio. Ok. Bom, muito obrigado mais uma vez, Arthur. Então a gente finaliza o nosso bate-papo por aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado. Queria agradecer aqui o Moisés e ao Jean que deram a oportunidade, ao Milton também, que é o gerente da área, a todos os meus colegas da Câmara que trabalham comigo na qualidade, ao meu chefe, que é o Adriano Nira, que a gente consegue conversar bastante, né? E ele realmente me coloca à prova, dá coisas que eu consigo fazer e mostrar que consigo. Queria agradecer também à família e também a vários amigos que me apoiam por aí. Vinícius, Paulo, Evelyn, Luna, são pessoas que realmente me importam bastante. Karina também, enfim, tem muitos nomes de pessoas. Maria Vitória também. Então eu queria agradecer, além dessas pessoas, a todas as outras que me apoiam por aí. Legal, Arthur. Ok. Muito obrigado, então, mais uma vez. Obrigado, pessoal, e até o próximo ConectaCast. Até a próxima.